E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan e vamos para mais um vídeo aqui do Amor. Solta a vinheta. Covid-19, coronavírus. Essa pandemia que atacou o mundo inteiro e está causando muito pânico, muita tragédia, muitas mortes. E no caso do Brasil é um pouco mais delicado porque a gente não tem o apoio do nosso próprio presidente. A vantagem do brasileiro é que o brasileiro sabe lidar com os problemas do cotidiano de uma forma bem inusitada. O brasileiro faz meme, o brasileiro faz piada. Isso não é uma crítica, pelo contrário, eu acredito que os brasileiros conseguem lidar muito melhor com muitas coisas a partir do humor, né? De uma forma descontraída e tentando suavizar situações que são muito intensas e muito pesadas. Mas, especificamente, eu tenho observado algumas piadas, alguns memes em relação às pessoas idosas e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Por que os idosos continuam saindo de casa? Se eles representam o principal grupo de risco. Eu sei que você deve estar se perguntando isso, eu me perguntei isso, né? Antes de mais nada eu quero dizer que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não sou geriatra, eu não tenho especialidade nenhuma na área de saúde física ou mental de pessoas idosas. No entanto, tentando praticar a empatia, que é algo que eu tento praticar todos os dias da minha vida, eu acho que todas as pessoas podem, têm capacidade de tentar, eu comecei a pensar nos idosos que eu tenho no meu ciclo de família e amigos e vizinhos. Quantas vezes, fora essa questão da pandemia, fora desse momento de isolamento, quantas vezes você entra em contato com os idosos que você tem no seu ciclo? Seja ligando, fazendo uma visita, indo tomar um café. Os idosos vivem um lugar muito perigoso, o lugar da solidão. Para pessoas jovens, vamos dizer assim, a solidão pode desencadear uma série de problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, crise de pânico. Isso se ela não for talvez o agravante de quadros de pessoas que já vivem com esses problemas. Pensando especificamente na pessoa idosa, que vive o abandono familiar, né, um isolamento quase que forçado diariamente, né, essas pessoas têm sua própria rotina e especificamente eu não estou falando de pessoas idosas que ainda trabalham, tá, gente? Eu estou falando de pessoas idosas que estão aposentadas, que você está se perguntando por que ainda estão saindo de casa durante essa pandemia. Né? Algumas cidades tomaram medidas drásticas, como arrancar os banquinhos da praça, cercar a praça, botar a polícia na rua para prender os idosos. Muita piada foi gerada em cima disso. Né? Mas, se a gente pensar, esse grupo vive um isolamento fora desse período de isolamento. Eu consigo entender por que eles continuam saindo de casa para ir para a praça, jogar damas. Porque esse é o momento que eles conseguem interagir com outros seres humanos. Este é o momento que eles saem e conversam com outra pessoa, ao invés de ficar enfurnado sozinho dentro de casa, sem ter a visita dos amigos, dos parentes, dos familiares, às vezes dos próprios filhos. E eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa falha nesse sentido. Né? Eu moro com os meus pais são idosos, mas eu tenho tios idosos e pensando quantas vezes eu entro em contato com esses tios, quantas vezes eu ligo para esses meus tios, quantas vezes eu mando mensagem, que muitos deles acessam o WhatsApp, quantas vezes eu falo com esses meus tios idosos. Pensando também num trabalho que a minha mãe fez alguns anos atrás, em alguns asilos em cidade interior, e em que ela pôde observar o abandono dessas pessoas, que são deixadas nesses asilos por seus filhos e eles nem procuram para visitar. Então, eles são visitados por estranhos, como por exemplo a minha mãe fazia visita nesses espaços. E pensando nisso, eu consegui entender por que eles continuam indo para a rua. Esse isolamento, ou seja, a proibição deles saírem de casa, seja com arrancar o banquinho da praça, ou ter essas ameaças fakes que vão cortar a aposentadoria, que são mentiras, mas eu entendo as intenções de quem compartilha isso com os idosos ao seu redor, que é realmente para a proteção deles. Mas pensa que isso representa quase que uma morte simbólica para eles. A partir do momento que eles não podem fazer a rotina deles. Ir à praça jogar damas, ir ao barbeiro, se tem uma coisa que toda barbearia tradicional tem, é um idoso que não trabalha lá, mas conhece todos os horários, todos os preços e está sempre lá. Né? Então, pensando nesse sentido, fica uma proposição, se você puder, entre em contato com os idosos que você conhece, né? Os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, que estão nesse momento de isolamento para a própria saúde deles, para o próprio bem deles, mas se você parar para pensar, eles estavam numa situação de isolamento há muito tempo antes.
Então, se você puder, ligue para essas pessoas. Se você não puder visitá-las por causa dessa questão do Covid-19, tudo bem, mas liga para ela. Dá um alô, oi, tô aqui, quer conversar? Perde 15, 20 minutos, meia hora batendo um papo com ela, para ela saber que ela existe, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada do jogo, né? Quando você se sente só, você às vezes esquece até que você existe, que você tem importância para alguém. E a gente faz isso com os nossos idosos há muito tempo, gente. O coronavírus só veio para lembrar a gente que a gente já faz isso com os nossos idosos. Então, se você que está aí angustiado porque você está preso dentro de casa, sozinho, sem contato com outro ser humano, pense nos idosos que vivem essa situação diariamente com ou sem coronavírus. Né? Então, por isso que muitos deles não se importam em se arriscar e sair de casa para conversar com outro ser humano, porque o isolamento para eles pode representar uma morte simbólica. Tá? Então, vamos ter um pouquinho de empatia, tá? Antes de ficar questionando, criticando pessoas idosas que estão saindo de casa durante essa pandemia. Ao invés disso, vamos se propor a mudar esse cenário um pouquinho, vamos ligar para os nossos idosos nesse momento que a gente não pode visitá-los. Alguns grupos aqui na minha cidade, eu tenho visto, estão se organizando para ir fazer compras, estão se oferecendo para ir fazer compras, ir na farmácia para os idosos da rua, do bairro. Então são iniciativas pequenas, mas que podem fazer toda a diferença, e inclusive psicologicamente para essa galera, para os nossos mais velhos, para essa galera que lutou as primeiras lutas, né, e que eles precisam do nosso apoio nesse momento. Tá? Então o vídeo de hoje vai ser só isso, só curtinho, mas é só pra gente ter um pouquinho de empatia, gente. Eu sei que você fica aí, meu Deus, o idoso na rua, desesperado porque você sabe que é pra saúde dele, que é pro bem dele, mas tenta se colocar no lugar dele. Quão difícil é você ficar sozinho, quão difícil é você não ter interação humana nenhuma. E para um grupo que vive isso diariamente, com ou sem coronavírus, ter essa proibição de sair de casa é realmente um pouco mais difícil. Tá? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e aproveita e siga a gente lá no SoundCloud para ouvir o nosso podcast. Sobre isso eu queria fazer um parênteses, vai vir novidades por aí, tá, gente? A gente tá fazendo algumas modificações aqui na estrutura do canal, e então assim que saírem as novidades eu conto aqui pra vocês em primeira mão, tá, gente? Valeu, galera, beijo!